Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, Professor Biribio Responde, sempre contando com a sua participação, com o seu like, com a sua inscrição e principalmente com as suas sugestões. Traga suas dúvidas, comente as nossas reflexões para que nós possamos aprofundar o debate histórico. E o vídeo de hoje a gente vai falar sobre um tema já muito comentado pela historiografia, já muito pacificado em termos de consenso do que tem acontecido, mas que vez ou outra suscita, né, alguma revisão, alguma releitura. Né? E no caso, né, do Holocausto, né, do massacre dos judeus por parte dos alemães durante os anos da Segunda Guerra Mundial, quando eu era estudante de graduação, né, eu lembro de ter lido, né, o livro de um autor já falecido, né, chamado Siegfried Ellwanger, em que ele dizia na capa: Holocausto, dois pontos, judeu ou alemão. E o livro todo sustentava a ideia de que foi feita uma grande máquina de propaganda para que os judeus saíssem como vítimas da Segunda Guerra Mundial e que posteriormente isso levaria a humanidade a aprovar, a incentivar a criação de um Estado judeu, né, como efetivamente ocorreu com a criação do Estado de Israel. Né. Na época, isso, né, estou falando aí no final dos anos 90, né, ainda se falava bastante desse livro, né, e depois de algum tempo essa discussão ela foi perdendo espaço, foi perdendo, né? Adeptos eu acredito que sempre existem, porque pessoas que duvidam da veracidade da história, né, sempre vão existir. Em alguns casos, realmente, algumas coisas precisam ser revisadas na história. A história também não é um campo de certezas, não é um campo de verdades absolutas, né? As coisas podem e devem ser rediscutidas, né? Mas nos últimos anos, né, algumas vozes, né, em redes sociais têm tem realimentado essa discussão. Afinal de contas, será que realmente os alemães foram capazes, né, dessa atrocidade? Né? E afinal de contas, o que nós podemos dizer enquanto historiadores? Né? De minha parte e dos meus círculos de discussão histórica, né, dos meus colegas historiadores, né, dos eventos que eu participo, eu não vejo assim nenhum historiador, né, realmente que tem uma carreira acadêmica que concorde com essa possibilidade. Né? Não vejo nenhuma defesa, né, de uma literatura, né, que eu até nem quero me estender muito, afinal de contas, né, como eu disse, o autor já está falecido, então não quero tecer maiores comentários sobre a obra de alguém que não pode estar dando mais contrapontos, né, em relação ao que escreveu. Mas eu posso dizer que na academia, né, não há nenhuma corrente, né, que leve adiante essa ideia de que houve um grande arranjo, né, de campos de concentração, um grande arranjo de imagens, de fotografias, de modo a comprometer os alemães, né, a fazer com que os alemães fossem vistos como carrascos. Né. E do lado contrário, né, nós temos as evidências de que os campos de concentração existiram, né, as evidências físicas, os testemunhos, o próprio julgamento dos líderes nazistas, né, que ocorreu em Nuremberg, que é fartamente explorado pela indústria cultural. Existem vários filmes, documentários sobre isso, livros foram escritos, né. Hannah Arendt tem um trabalho que ela questiona a questão da autoridade, a questão da submissão do homem perante a autoridade, a questão da ética ao se cumprir ordens, né, que é em parte inspirado nesses episódios, né, da Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. E uma coisa que me chama muito a atenção é que teorias desse tipo, né, que negam um evento sobre o qual a humanidade, né, já se
já se entendeu que esse evento aconteceu, né? Como que se explica essa negação do Holocausto, sendo que a Alemanha mantém museus, né? E a Alemanha carrega isso na sua história. Quer dizer, os alemães não negam que isso tenha acontecido. Se os alemães não negam, por que, né, outros atores aí, outros pensadores, outros, né, deveriam abraçar essa ideia, né? Então, assim, para mim, a ideia do Holocausto era uma ideia que já estava, assim, vamos dizer, entendida, né, sobre a sua veracidade, né? Obviamente que o acontecido tem que inspirar a humanidade, né, a nunca mais passar por nada nem remotamente parecido, né? Então, vamos dizer assim, a nossa herança psicológica, a nossa herança histórica do Holocausto como algo que nunca mais deverá ocorrer, né, isso acho que a gente tem que manter essa discussão, né? Mas ponderar sobre a veracidade disso, né? Isso me preocupa um pouco porque nos últimos anos e com a pandemia houveram alguns avanços aí no campo do negacionismo, no campo de pessoas que entendem que a ciência está unicamente a serviços escusos, mercadológicos e que, portanto, a ciência não é mais confiável ou a ciência nunca foi confiável, né? Eu entendo que nós devemos ter prudência, né, sempre, equilíbrio, né, mas ninguém pode se alimentar de teorias de conspiração, até porque nós não podemos viver num mundo onde tudo é falso, né? Nós sabemos que existe manipulação, existe notícia falsa, existe, claro, né, existe popularmente o joio e o trigo, mas nem tudo é joio, né? Tem que existir um pouco de trigo, porque senão a sociedade vira uma desordem, vira um caos. Então eu acho que é importante a gente dizer que o Holocausto realmente aconteceu, né? É claro que eu posso separar episódios e dizer isso não foi bem assim, é lógico, isso é racional, até esperado que um ou outro fato reste distorcido, né? Mas o fenômeno em si, negar que ele existiu, né, aí vai uma distância muito grande. E é bom a gente pensar nisso para que a gente não negue outras realidades, né? Nós tivemos um problema no Brasil de pessoas que se recusavam a admitir a seriedade da pandemia, que não cumpriam os protocolos de segurança e que estavam apoiadas nesse mesmo sentimento, né, que analogicamente a gente analisou agora da questão do Holocausto. Então, sim, o Holocausto existiu, gente, né? E é perigoso essas ideias anticientíficas, esse revisionismo histórico por si só, né? Para criar polêmica, para fazer alarde, para politizar debates que não precisam ser politizados. É isso aí. Traga suas dúvidas, se inscreva no nosso canal. Vamos fazer conhecimento histórico uma ferramenta para desenvolver a nossa sociedade. Grande abraço.